Gente, bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos finalmente, gente, acabar essa matéria aqui. Não sei se vocês perceberam, essa matéria é bem importante, mas ela é um preparo. Essa matéria é um preparo para que vocês entendam a Revolução Russa, que era o assunto que tinha que dar mesmo. Só que eu pensei, o meu aqui não tem como entender a profundidade da Revolução Russa se ele não saber o que é um capitalismo, se ele não saber o que é um socialismo, o que é um comunismo, tudo bem até aqui? Vamos lá. Eu vou recapitular e a gente vai acabar agora, tá? O tema da aula é socialismo. Para vocês para vocês que socialismo é uma ideologia social. São ideias que versam de como a sociedade poderia ser, correto? Expliquei que o pensamento socialista ele vai surgir exatamente durante a Revolução Industrial por conta das desigualdades sociais. Expliquei para vocês que os primeiros socialistas eles receberam o nome de socialistas utópicos, porque eram pessoas que queriam uma sociedade socialista, portanto, mas não sabiam como alcançar essa sociedade. Até que finalmente veio a figura de Karl Marx. Karl Marx ele não é um socialista utópico, ele é um socialista científico. Por quê? Porque ele não apenas falou sobre o socialismo, ele mostrou um caminho como chegar a uma sociedade socialista. E eu não estou dizendo que o caminho que ele propôs é um certo. Tudo bem até aqui? O que Karl Marx ele vai fazer no primeiro momento? Ele vai explicar o capitalismo. Então ele vai dar todas as características de uma sociedade capitalista. Expliquei para vocês que até hoje, se você quiser entender o capitalismo, ler Karl Marx é um material importante. Tudo bem, gente? Quais são as características do capitalismo segundo Karl Marx? Primeiro, propriedade privada dos meios de produção. As fábricas pertencem apenas à burguesia e não à sociedade. Segunda característica, o trabalho ele é assalariado. O trabalhador ele vende sua força de trabalho para a burguesia e recebe o seu pagamento por isso, correto? Terceira característica, talvez a principal, a busca do lucro. No capitalismo, tudo que é produzido tem como objetivo gerar lucro para quem produz. Tudo bem até aqui? Expliquei para vocês a seguinte reflexão de Marx. O governo ele não existe para ver o lado da população. O governo, segundo Marx, no país capitalista, ele existe para ver o lado do capitalismo. Deu para entender o que eu estou falando? E aí Marx, finalmente, ele vai dar a solução. Como superar a sociedade capitalista e chegar ao socialismo? Ele vai dizer que o único caminho é uma revolução. E uma revolução que quase sempre, gente, tem caráter violento. Tudo bem? Assim, acho que é uma coisa meio óbvia. Se a burguesia tem os meios de produção e o trabalhador ele vem para tomar, é claro que a burguesia vai reagir. Vai reagir como? Então, percebo que é uma revolução que traz em si a ideia da violência. Tudo bem até aqui, gente? Não é uma revolução negociada. Quem deve fazer essa revolução socialista? A classe trabalhadora. Aqueles que nós chamamos de proletariados. Tudo bem, gente? Essa revolução tem dois aspectos. Primeiro aspecto, o trabalhador vai tomar as fábricas. A fábrica vai pertencer agora aos trabalhadores. Percebam que com isso eu destruo a primeira característica do capitalismo, que é a propriedade privada dos meios de produção. Com a revolução, os meios de produção, eles deixam de ser propriedade privada, se tornam uma propriedade coletiva. Tudo bem? Segundo passo da revolução, não bastava apenas tomar as fábricas na burguesia, é tomar o próprio governo. Então, o governo agora ele vai ser controlado pelos trabalhadores. Nasceria aí um tipo de sociedade diferente, o socialismo. Tudo bem, gente? Quais as diferenças a gente pode perceber entre o socialismo e o capitalismo? Vamos lá. No capitalismo, os meios de produção são propriedade privada. Vocês concordam comigo? No socialismo é coletiva. As fábricas são de todos. Tudo bem até aqui? No capitalismo, você tem um governo que defende uma burguesia. No socialismo, teoricamente, você tem um governo já dos trabalhadores. Tudo bem até aqui, senhores? Isso é o socialismo. A produção do socialismo, ela não é para gerar lucro, mas para satisfazer as necessidades da população. Tudo bem, gente? Isso traz um monte de problemas, mas não é o caso de discutir. Tudo bem, gente? Agora vamos falar do finalmente, onde eu falei minha última aula. Daquela palavra que é tão dita e tão mal compreendida no Brasil, a palavra comunista. Comunismo. O que seria o comunismo, meus amigos? Marx escreveu pouco sobre o comunismo, porque ele escreveu no final da vida. O que aconteceu com Marx? O que acontece com todo mundo? O que aconteceu com ele? Morreu.
Ele morreu e deixou poucos escritos sobre o comunismo. Como seria o comunismo de Marx? Na minha opinião pessoal, é a maior viagem dele, na minha opinião. Mas isso é uma opinião só, tá? Olha só, Marx dizia o seguinte, que nós vivemos numa sociedade capitalista, certo? Cheia de exploração, de miséria, correto? Os trabalhadores vão se unir e vão subir o degrau. Eles vão fazer uma revolução socialista. Agora você não vai ter mais o capitalismo. Você vai ter o quê? Os trabalhadores no poder, nas fábricas e no governo, correto? O que Marx escreveu? Que o tempo ia passar. Os trabalhadores iam se acostumar a ter o poder das fábricas e ter o poder do governo. Mais tempo ia passar. Pessoas novas iam já nascer, não no capitalismo, já vão nascer onde? Numa sociedade social. O tempo vai passar mais um tempão. As pessoas vão se acostumar tanto com esse novo poder, que vai chegar o momento, segundo Marx, que as pessoas vão se perguntar o seguinte: mano, está todo mundo acostumado com a igualdade, todo mundo acostumado com uma sociedade onde todo mundo é igual, para que a gente precisa de um governo? O que seria o comunismo? Ele seria o socialismo, só que sem uma coisa, sem governo. Percebam, no socialismo você tem um governo de trabalhadores, eles vão mandar. Ele vai chamar isso de ditadura do proletariado. No comunismo você tem uma sociedade que não precisa mais de um governo. Então, o que seria o comunismo? Um socialismo, só que sem governo. Todo mundo acostumado a não ter nenhum governo. É o comunismo. Deu para entender isso? Nesse sentido, eu pergunto para vocês. As pessoas que são contra o capitalismo, o socialismo, o comunismo, elas falam assim: olha, na União Soviética o comunismo deu errado. Em Cuba o comunismo deu errado. Meus amigos, em nenhum desses países, nem a União Soviética, nem Cuba, nunca aconteceu o comunismo. Porque o Estado, o governo nunca foi abolido, nenhum desses países. A União Soviética foi um país com um governo forte até o final. Cuba tem um governo extremamente forte até hoje. Em nenhum desses países o governo ele deixou de existir. Então o comunismo é uma coisa que a gente fala do ponto de vista teórico. Nunca existiu um país comunista no mundo, nunca. Nunca existiu um país em que os trabalhadores tomaram o poder e depois eles acabaram com o Estado. Sempre foi assim, tomou o poder, tomou o Estado e ficou lá no poder. Nunca saiu do poder. Deu para entender isso? Alguma dúvida, senhores? Claro para vocês? Está claro para vocês? Sim. E agora vamos falar da última grande ideologia social, a mais romântica de todas, aquela que o pessoal mais bebe, mais toma porre, falando sobre isso. Eu tenho um monte de amigo anarquista, tudo doido. O anarquista. Meus amigos, o que é o anarquismo? O anarquismo ele nasceu exatamente junto com o socialismo. Então, nasceu como? Com uma crítica à Revolução Industrial, é o mesmo cenário. Revolução Industrial, miséria, surge o socialismo, mas também surge o quê? O movimento anarquista. O anarquismo, meus amigos, ele concorda com o socialismo no seguinte aspecto: o capitalismo é uma bosta. Tanto o socialista quanto o anarquista vai dizer: a sociedade capitalista, ela prega miséria, desigualdade e daí por diante. O problema é a solução. O que o socialismo lhe prega? Que os trabalhadores tomem o poder e tomem o governo, não é isso? O anarquista já não concorda com isso. Sabe por quê? O anarquismo tem uma ideia muito radical. Qual que é a ideia do anarquismo? Eles não defendem nenhum tipo de autoridade. O anarquismo ele vai dizer o seguinte: se eu voto numa pessoa para me representar, eu estou tirando o meu poder e estou dando para aquela pessoa. Eles não acreditam nisso. O anarquismo, por exemplo, como é que o anarquismo ele analisa a Revolução Socialista do Marx? Ele fala que é um erro. Por quê? Eles vão dizer que quando os trabalhadores tomam o poder e formam um governo, eles vão fazer exatamente aquilo que a burguesia faz, pelo poder. Então, qual é a proposta do anarquismo? Uma sociedade onde você não tenha nenhum tipo de autoridade. É radical, sabe por quê? Quando você lê os textos anarquistas,
Eles falam de qualquer tipo de autoridade. Pai, mãe, igreja, família. Para o anarquismo, uma pessoa tem que viver livre, sem nenhum tipo de autoridade. Nada. A autoridade de pai sobre o filho não pode existir. A autoridade da igreja ou da religião sobre a pessoa não pode existir. A autoridade da família não pode existir. Eles falam que toda autoridade é uma opressão que rouba a liberdade das pessoas. Por exemplo, você é o representante da sala, não é verdade? Se tivesse um anarquista aqui no dia da sua eleição e dissesse assim, vamos fazer uma eleição, para quê? Coordenador ou monitor da sala. O anarquista levantaria a mão e ia falar assim, eu não concordo com a eleição. Por quê? Porque se eu votar no Bernardo, eu estou tirando a minha liberdade e dando para ele. Percebam que é radical. Deu a entender? Eu tenho vários amigos que acreditam numa sociedade anarquista. Eu queria ouvir de vocês. Você acha que uma sociedade onde todo mundo fizesse aquilo que tem vontade, plena liberdade, você acha que seria uma sociedade que a gente conseguiria conviver no amor? Por quê? Você vê isso? Vocês sabem que muitos anarquistas ouvem essas críticas. Sabe como eles respondem? Quando o anarquismo vir, a gente vai aprender a lidar com a liberdade das outras pessoas. Eu acho isso uma problemática. Eu acho, né? Vocês sabem que existe uma frase que diz... Vocês já ouviram essa frase? A minha liberdade, ela acaba quando a sua começa. Vocês já ouviram isso? A minha liberdade começa quando a sua... A minha liberdade acaba quando a sua começa. Eu, particularmente, não concordo com essa frase. Eu não acho que a minha liberdade acaba quando a sua começa. Eu acho que a minha liberdade, ela pode conviver com a sua liberdade. Eu não preciso abrir mão da minha liberdade para você seguir. Concordo comigo? Isso é um pensamento anarquista. O anarquismo ele pode não prever uma sociedade que eu acredito, mas eles têm algumas ideias que eu acho que é legal você ter uma ideologia que questiona a autoridade. Eu acho que é importante você ter. Tem os textos anarquistas que são muito bons. Por exemplo, os textos anarquistas que falam sobre a condição da mulher. Eu acho muito bom. Essa coisa de criticar a autoridade do homem, que a mulher ela tem todos os direitos. Tem textos de anarquismo sobre... Observador, mas muito observador. Eu percebo uma mão deixada no lugar sem querer, uma carícia sem querer. Tudo isso não passa pelos olhos atentos do professor de escola há 18 anos dando aula. Vocês sabem que eu tenho ex-alunos meus, gente, juro por Deus. O moleque é a Carol e o Matheus. Eles começaram na 6ª série namorando. Chegou no Instagram. Se casaram, casados. Daqui a pouco posta no Instagram com a bonitinha, já, né? E eu vi o bagulho nascer. E começou exatamente com uma aproximação, né? A Maria Laura? O quê? Não, você tá ouvindo? Tá assim? Coisa, mas... Gente, mas vamos parar com isso. Meu aluno entendeu o que é capitalismo. Meu aluno entendeu o que é socialismo. Meu aluno entendeu o que é o comunismo, teoricamente não tem Estado. Meu aluno entendeu o que é anarquismo. Tá ok, gente. Detalhe. O anarquismo também é contra o Estado, viu, gente? Só que o anarquismo não tem que ter Estado nenhum. O Estado para o anarquismo é um opressor. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tá ok. Por hoje chega, gente. Por hoje chega, a matéria acabou. É isso que eu quero dizer.